Deus nos fala no primeiro livro de Samuel acerca do reinado. A Bíblia diz que por um grande período o povo de Deus ele foi governado por profetas, ele foi governado por juízes, até que então foi levantado um novo período, que foi o período dos reis. Porque o próprio povo pediu que Deus levantasse um rei, que Deus levantasse um líder que pudesse governar o seu povo. E a Bíblia diz que no meio de milhares e milhares de homens, Deus escolhe um homem chamado Saul, que a Bíblia fala que ele era alto, ele era bonito. A Bíblia diz que Saul era o homem mais formoso da época, ou seja, ele tinha uma aparência perfeita, aparência de rei, jeito de rei. O único problema é que mais na frente nós descobriríamos que ele não tinha coração de rei. E a Bíblia então diz que Deus levanta a Saul, Saul se humilha no início do seu reinado diante do Senhor, e Deus faz com que ele prospere, até que ele cai no laço que muitos homens e muitas mulheres caem, que é o laço da exaltação, é o laço da autossuficiência. Quando o homem começa a crescer e começa a achar que é grande, e nesse momento ele abre o coração e pensa: eu não preciso mais nem de Deus, agora eu faço do jeito que eu quiser, porque agora eu sou rei, agora eu já estou há muitos anos no poder. E como isso é perigoso. E é por isso que hoje eu quero trazer uma palavra para o coração de cada um de nós acerca de humildade aqui nessa igreja essa tarde. Sabe, queridos, a gente muitas vezes acha que humildade é você se vestir mal. A gente acha que humildade é você vir para o culto de sandália havaiana, ou como a minha mãe diz, sandália japonesa, que eu não sei de onde é que ela tirou isso. Mas ser humilde não é você você calçar uma sandália japonesa, uma camisa de político e vir para a igreja. Porque eu conheço muita gente pobre, mas que é exaltada. E eu conheço muita gente rica que é humilde. Eu não sei se você concorda comigo, que humildade vai muito mais além do que uma aparência que a pessoa demonstra. Humildade é algo que está dentro do nosso coração. Sabe, queridos, a Bíblia inteira ela vai nos mostrar que Deus ele procura de nós esse algo chamado humildade. Que enquanto você caminhar com humildade diante do Senhor, Deus vai te abençoar em tudo que você fizer. Os seus relacionamentos vão ser agradáveis, porque até nos relacionamentos a falta de humildade é terrível. Por quê? Porque se a pessoa não é humilde para reconhecer que errou, se a pessoa não é humilde para dar o braço a torcer quando for preciso, ninguém vai suportar ficar perto dela. Quem concorda? Que a gente não suporta aquele amigo que ele vive errando, a gente confronta e ele fala: não, estou errado não. Não tem uma hora que a gente cansa? Tem ou não tem? Confesse, é que o homem está do seu lado, né? Você está com vergonha de falar. Confesse. É terrível, meu irmão. A pior falta de humildade que existe é quando a pessoa ela não reconhece. Porque se tem uma coisa que eu já quero deixar bem claro para cada um de nós que estamos aqui, e é algo que eu faço questão de deixar aonde eu vou, sempre que eu vou pregar, como ontem mesmo que eu estive pregando em São Paulo, eu estive pregando em um grande culto de jovens. Acredito que tinha aproximadamente 500 jovens ali no culto que eu estive pregando. Foi um bate e volta muito rápido. Fui de manhã, voltei hoje pela manhã bem cedo e já estou aqui pregando para vocês. Deus abençoe o Santos Dumont que inventou o avião. E o que acontece? Foi o Santos Dumont, né, que inventou o avião? Foi. Ah, sim. Uns riram, eu estou com dúvida, mas enfim, foi ele. Enfim, irmãos, lá naquele culto de jovens, algo que eu preguei muito ontem foi acerca de humildade. Porque se tem uma coisa que é sinônimo de humildade, é a palavra misericórdia. A misericórdia de Deus é para os humildes e não para os soberbos. Amém. A misericórdia de Deus é para as pessoas que reconhecem as suas fraquezas e não para aquelas que se mantêm em uma postura de perfeitos, de santarrões. Porque tem gente, irmão, que às vezes essa pessoa ela é tão perfeita, né? Que às vezes a gente olha para ela e tem medo até de dar a paz do Senhor. Vou dizer que é você não, Renatinho. Às vezes você olha para a pessoa e você tem medo de dar a paz do Senhor para ela, porque é como se ela tivesse um nível a mais da gente. Eu conheço alguns pastores, principalmente os pastores meio de ordem muito pentecostal, que se consagram muito, que jejuam muito, que armam uma cabana em cima do monte para se consagrar, que a gente às vezes vai falar com eles, e sabe o que eles fazem? Não me toque que eu estou em consagração. Misericórdia. E a gente olha e fala: quer dizer que não pode nem me tocar? Porque senão me contamina. Irmãos, a Bíblia fala que quanto mais santo Jesus era,
mais ele se misturava no meio da multidão. Amém, Jesus. Mais ele passava no meio das pessoas. Um dia ele estava passando por um caminho e uma multidão o espremia no meio daquele caminho. Líderes religiosos hipócritas queriam que ele fosse jantar com aqueles homens para poder oprimi-lo, para poder julgá-lo, para tentar tirar uma blasfêmia da sua boca. E no meio daquela multidão todinha, a Bíblia fala que tinha um cobrador de impostos que não valia nada. O bicho era ladrão. 187 é? Como é que vai? 171. Eu acho que acabou o barro pesado, aí eu nunca mais aprendi. 171, cara, era 171. Não valia nada, ladrão, bandido, cobrador de impostos, corrupto. E a Bíblia fala que aquele corrupto subiu em cima de uma árvore para poder ver Jesus passar. E a Bíblia diz que no meio daquela multidão de tantos líderes religiosos aparentemente perfeitos que Jesus podia escolher para poder ir jantar, a Bíblia fala que Jesus deu uma olhadinha para a árvore, encontrou aquele cabra lá que não valia nada, mas que Jesus tinha um plano e conhecia o coração dele, e disse: Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou para a tua casa. Amém, Jesus. E o que é que eu aprendo com essa passagem? Que Jesus quer ir para a casa de cada um de nós essa tarde. Aleluia. Mas para ele ser recebido na sua casa, para que ele possa ter o desejo de encontrar você, se tem uma coisa que ele exige, é que você seja humilde. É que você fuja de algo chamado autossuficiência, que foi uma mensagem que eu preguei até na Videira Centro há algum tempo atrás, e aponta justamente para isso. A palavra autossuficiência no dicionário, ela significa orgulho, exaltação, soberba, rebeldia da vontade de Deus e culto ao próprio eu. A pessoa autossuficiente é aquela que não aceita crítica, é aquela que tudo para ela é perfeito, que tudo que ela faz é sem defeito. A pessoa autossuficiente, o grande problema dela é que ela não quer precisar de ninguém. E é nessas horas que ela escorrega, porque não tem um ser humano que não precisa de ninguém. Não tem um ser humano que não precisa de Deus. E Deus é especialista em pegar pessoas autossuficientes e passar em um vale para mostrar que até o autossuficiente é pó e precisa de Deus. Esses dias, na semana retrasada, se eu não me engano, o João Vitor, que vocês conhecem muito bem, o João Vitor da nossa igreja, aquele jovem que prega também e que faz parte da AVEC, ele me convidou para um negócio muito doido. Ele me convidou para um negócio maluco que eu quase não aceito. Ele falou: Samuel, é porque a gente está começando as aulas do Videira Intensive e a gente quer fazer um negócio diferente com os meninos para começar a aula. Eu falei: o quê? A gente quer levar eles no cemitério. Meu Deus. Eu falei: o que, menino? A gente quer levar ele no cemitério. A gente quer falar com ele sobre propósito de vida, sobre legado, de que todos nós um dia vamos morrer, o que é que nós vamos deixar. Irmão, e eu confesso que você me acordar cedo demais é um processo. Mas eu achei tão tremenda a ideia que eu falei: eu vou, João Vitor. Acordei cedo, saí da minha casa, fui lá para o parque do Jardim da Paz, diga misericórdia. Aquele lugar super agradável. Quando eu cheguei lá, fiquei esperando o João Vitor chegar, eles ainda atrasaram um pouco, quando estaciona o ônibus da Videira, ó. Amém, todo posso ter esse ônibus da Videira. Estaciona um ônibus lá alugado. Quando eu vejo, irmão, eram os jovens tudo descendo com a venda nos olhos, assim, ó, tudo de venda. Eu falei: rapaz, eles estão levando a sério mesmo. Levaram todos os jovens do Videira Intensive com venda nos olhos, vendados. Fizeram uma filinha e eles lá, e eu querendo rir, mas eu não podia falar, para eles não ouvirem minha voz, que eles não soubessem que eu estava ali, né? Era tudo surpresa. E aí eles começaram a caminhar, e aí o João Vitor: eu levo eles para onde? Eu falei: pro meio das tumbas, pro bem mesmo. E aí a gente foi levando esse povo tropeçando nas tumbas, e eu falei: meu Deus, não deixa eles derrubar o nome de ninguém. E aí tinha uns que sentiam a grama e falou: eita, nós estamos num sítio, hoje é folga, hoje é todo mundo na piscina, olha aí. Eu só prestava atenção nos carnalzinhos anotando o nome. Pensava que era piscina. E eles só lá brincando e sorrindo, quando de repente a gente colocou eles na formação de uma roda, que era a formação que eu iria ministrar, e eu li a palavra que está em Eclesiastes, que fala que tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças, porque para o lugar para onde tu vai no além, não há sabedoria, não há conhecimento, não há força e não há coisa alguma. E ali eu comecei a falar que um dia todos nós iremos partir, e tudo que nós vamos deixar
o que nós vamos deixar de mais relevante não é dinheiro, não é herança. Porque às vezes os pais se conformam em deixar dinheiro para os filhos. E às vezes o dinheiro que um pai deixa faz é destruir uma família. Porque até irmãos unidos se degladiam, como está acontecendo agora. Uma grande amiga minha, a mãe delas faleceu, e as irmãs, agora que era o momento delas se unirem, eu vim descobrir esses dias que elas estão sem se falar, porque depois de uma semana que a mãe morreu, a mãe deixou uma casa só, e uma tem mais condição financeira do que a outra, ou seja, o natural é que a mais humilde ficasse com a casa. Quem concorda? Mas não, a outra está brigando com a outra, então sem se falar por causa da bendita casa. Diga misericórdia. Misericórdia. Ou seja, se tem uma coisa que nós não devemos colocar o nosso legado, não é no dinheiro que você deixa. Eu já quero deixar essa palavra para os pais que estão aqui essa tarde. Não ache que a melhor coisa que você pode deixar para os seus filhos é dinheiro. A melhor coisa que você pode deixar para o seu filho é princípio, é educação, é temor a Deus, é caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é isso que o dinheiro nunca vai apagar. E aí quando eu terminei, eu falei: vocês não imaginam aonde vocês estão. Mas eu quero dizer que se Jesus não voltar esses dias, um dia vocês entrarão aqui carregados. Aí tinha umas moças que já faziam: ai meu Deus, onde é que nós estamos? Todas se arrepiando. E eu falei: vocês estão pisando em um local aonde corpos estão de pessoas que já passaram. E hoje nós trouxemos vocês aqui para que vocês tenham um choque de realidade, de que a vida passa e passa rápido, e vocês precisam fazer a parte de vocês enquanto podem. Tirem as vendas. E aí quando tiraram as vendas, era todo mundo baixando a cabeça, eram uns chorando, porque se tem um lugar bom para cada um de nós, vez por outra, passar, nem que não seja para um funeral, é um cemitério, para lembrar que nenhum de nós somos coisa alguma, mas nós do pó viemos e ao pó nós iremos voltar. Se tem uma coisa, queridos, que a palavra de Deus me chama a atenção, é acerca de humildade. O quanto eu e você precisamos disso. Sabe por quê? Porque o autossuficiente, ele se acha independente. Mas o humilde, ele tem uma característica maravilhosa, que é a característica da dependência de Deus. Amém. Qual é a diferença do autossuficiente para o humilde? É o que o autossuficiente, às vezes, quando ele vai orar, ele nem ora pedindo a direção de Deus. Ele já ora informando a Deus o que vai fazer. Diga misericórdia. Tem gente, porque eu sei você, mas eu quando eu vou orar, eu falo: Senhor, se for a tua vontade, me guia para isso. Se é o teu querer, fala comigo. Tem gente que não. Fala assim: Senhor, é o seguinte, abençoe isso que eu vou fazer, vou vender isso, vou fazer aquilo ali. Então te vira aí para dar certo, viu, Senhor? Obrigado. Sabe o que é isso? Pessoa autossuficiente. Tem gente que é tão autossuficiente, irmão, que quer tratar até a Deus como um empregado, que quer tratar até a Deus na sua vida espiritual como um funcionário. Eu quero dizer para você que se tem uma pessoa que nunca vai receber ordem de homem, se chama Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou. O homem pode dar o decreto que for, se ele não pedir com humildade, Deus não faz, porque Deus é Deus, louvado seja o nome dele. E quando eu falo sobre a palavra humildade e a luta que nós temos que ter contra a autossuficiência, eu falo porque a Bíblia mostra que a maioria dos grandes homens foram derrotados a partir do momento que se exaltaram. A palavra de Deus nos fala sobre Saul, a palavra de Deus nos fala sobre Sansão, a palavra de Deus nos fala sobre o próprio Salomão. O próprio Salomão, que não teve humildade para administrar suas fraquezas. E o homem mais sábio do mundo se perdeu na prostituição, porque a Bíblia fala que as mulheres de Salomão o fizeram servir a outros deuses. E aqui é onde eu vejo a diferença entre Salomão e Davi. Como um culto que eu estava esses dias participando em uma igreja que eu amo muito aqui de Fortaleza, e o pastor estava pregando justamente sobre isso. Ele estava falando sobre a diferença entre Salomão e Davi, falando que Salomão tinha uma alma sábia, ele detinha todo o conhecimento, mas ele tinha um espírito prostituto. Já Davi, o pai dele, tinha uma alma que não valia nada, ou a alma safada era a de Davi. E deixa eu dar um recado para você também: a sua alma também não é gente. Amém. A sua alma também é onde se concentram os seus maiores problemas. Olhe para o irmão do seu lado e fale: cuidado com a sua alma, cuidado com o que ela sente, cuidado com o que ela lhe diz, cuidado com o que ela deseja. Amém. Que
às vezes a gente pensa que o nosso problema é o nosso corpo, que o nosso problema é o nosso espírito. Não, meu irmão. Uma vez que você aceitou Jesus como Salvador, teu espírito está selado em Deus. Você pode perceber que até quando você peca, você sente um incômodo. Quem sente um incômodo quando peca? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem não sente é porque nem se converteu ainda, está precisando aceitar Jesus no final do culto hoje. Se você peca, meu irmão, e não sente nada, corra aqui para frente para orar em você. Se você se prostitui e depois de uma noite de carnarébia, uma noite de carnalidade, você respira fundo e fala: eu sou o cara. Eu quero dizer que você está caminhando para o inferno, meu filho, já. Você está indo numa ladeira para o inferno. Agora, se você peca, se você pelo menos olha como o rapazinho olhou para a moça aqui do vídeo, vigia, viu? Se você olha, quando você olha, você já fala: o sangue de Jesus tem poder, dê graças a Deus. Você não é menos homem, não. Você é cheio do Espírito Santo e do temor de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo é que traz esse temor para o nosso coração. E a grande diferença entre Salomão e Davi é que Davi tinha essa alma safada, mas o espírito dele era temente a Deus. Davi tinha humildade para reconhecer a sua fraqueza, de modo que quando ele pecou e Natan foi confrontá-lo, ele não ficou posando de bom homem. Ele olhou e falou: é verdade, contra ti pequei, Senhor, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que eu mereço a morte. Mas eu te peço só uma coisa, Senhor: tira de mim a glória, tira de mim a fama e o reino, porque eu não mereço nada que tu me deste. Mas se não for pedir muito, eu só te peço uma coisa, Senhor: não tira de mim o teu espírito, nem me lança fora da tua presença. Aleluia, Jesus. Sabe o que é isso? Humildade e dependência de Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar aqui essa tarde. Quando eu falo sobre a autossuficiência de Saul, a Bíblia nos mostra que Deus mandou Saul ir para uma guerra. E quando Deus mandou Saul para aquela guerra, a Bíblia diz que Deus falou: mate todo mundo. Saul, eu quero que você mate a todos. Samuel, que Deus violento é esse? Antigo Testamento. Não se assuste não, porque Antigo Testamento o negócio era estreito. Às vezes eu tenho saudade do Antigo Testamento, porque às vezes eu vejo um povo aprontar tanto. E hoje a gente vive a graça, né? A gente tem que ter paciência. Claro que eu também sou pecador, mas é porque tem uns, irmão, que misericórdia, né não? A gente tem nosso pecado, todo mundo. Mas tem uns que parece assim que não quer mesmo se ajeitar. Aí aqui acolá a gente tem vontade: Senhor, abre o chão e engole, Jesus. Senhor, prepara e leva, Senhor. Porque realmente, quem tem um familiar assim que você... Eita, os crentes assassinos. Você tem um familiar que às vezes dá muito trabalho, às vezes é um filho, às vezes é uma mãe. A minha própria mãe, meu irmão, às vezes eu dou uma de pai dela. A minha mãe aqui acolá dá um trabalho grande lá em casa. Umas coisinhas que ela apronta, que eu olho assim pra ela. Nunca pedi pra Deus levar minha mãe. Deus o livre, Deus dê muita saúde, que ela continue gorda, corada, com as perninhas finas dela lá em casa. Eu quero ela bem vivinha, amém. Mas se tem uma coisa que dá vontade, às vezes, é quando um jovem te procura e fala: ei, irmão, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Fala assim: o que é, irmão, qual é o seu problema? Não é porque eu me prostituo, eu sou muito fraco pro pecado, pra carne, não posso ver uma moça passando que eu racaio, não sei o que. Oi, meu irmão, foge do pecado, foge da prostituição, não sei o que, papá. Tá bom, vou fugir, vou fugir. Irmão, quando é no mesmo dia, isso acontece na Videira 7. Aqui acolá tem um jovenzinho que me chama no canto. Quando esses jovenzinhos me chamam no canto, pode ter certeza que é confessando pecado, como se eu fosse padre. E aí eles me chamam no cantinho e começam: não ora por mim, que eu tô assim fraco, não sei o que, papapá. Irmão, e o pior, que esses rapazes são tão fracos mesmo, tão fracos, que às vezes eles estão conversando comigo, passa uma moça com aquelas roupinhas que aqui aparece na Videira Sede, passa assim a moça com a roupinha, ele vai falar: pois é, Samuel, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu falo: ei, rapaz, conversa comigo, como é? O negócio é estreito, irmão. E aí dá vontade assim de você dar um murro na cara, né? É ou não é? Para a pessoa se ajeitar. E no Antigo Testamento era assim. No Antigo Testamento Deus não alisava o couro de ninguém não. A Bíblia fala que se levantaram contra Moisés, que tentaram ir contra a autoridade de Deus. E a Bíblia fala que Deus abriu o chão e engoliu um bocado. Outra vez Miriam tentou ir contra a liderança do seu irmão, e a Bíblia fala que ela ficou leprosa. Ou seja, meu irmão, no Antigo Testamento Deus era um Deus muito sério. Não que Deus hoje não seja mais sério, mas como Jesus veio, morreu na cruz, nós temos a graça, a misericórdia. Respire fundo aí pela graça. Ah, se não fosse a graça, eu e você, irmão, a gente estava mal hoje em dia. Eu pelo menos não estava nem nesse púlpito aqui.
Samuel, você é pecador que vai... Eu não sou pecador não, mas aqui acolá, a minha alma, meu pensamento mesmo, vai para um lugar tão longe que eu falo, vai te converter, rapaz, volta. Por quê? Porque nós somos seres carnais. Nós somos seres fracos. E é por isso que eu e você precisamos caminhar em humildade. Amém. Em dependência de Deus. Sabe quais são as pessoas que serão salvas? Não serão as perfeitas, mas serão aquelas que entendem o valor da palavra misericórdia, o valor da palavra graça e o valor da palavra santidade diante do Senhor. Porque santidade não é nunca pecar. Santidade é você todo dia se ajoelhar antes de dormir e tomar um banho com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Porque tem pessoas, irmãos, que são tão exaltadas que elas acham que nem pedir perdão precisam. Pois bem, Saul estava lá, honrado por Deus, exaltado por Deus. Deus o honra, e a Bíblia fala que Deus dá um decreto para ele: Saul, mata todo mundo. Eu quero que você destrua os amalequitas, porque eles vão dar problema para Israel mais na frente. Então eu quero que você destrua. Aí sabe o que Saul fez? E em vez de matar todo mundo, porque tem gente que não sabe nem porque Saul deixou de ser rei. Pois aprenda aqui hoje, descobrimos o cristianismo aqui hoje. Por que Saul deixou de ser rei? Que era uma dúvida que eu próprio tinha. Só depois que eu fui estudar a história que eu aprendi e descobri isso. A Bíblia fala que quando ele foi matar todo mundo, a carne dele falou: se eu vou matar todo mundo, em cima de quem eu vou tripudiar? Meu Deus. Diante de quem eu vou me exaltar? Não, eu vou deixar alguns amalequitas vivos, para que eu desfile no meio deles a minha glória e a minha força. Tudo que Deus detestava, tudo que Deus odiava. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não disputa a glória dele com ninguém. Eu quero que você aprenda isso essa tarde. A glória que é de Deus, ninguém toca. Amém. Todos que se exaltarem serão feridos pelo Senhor. Todos se quiserem assentar o seu trono acima de Deus, cairão. Você conhece a história de Satanás. A Bíblia fala que ele era um anjo de luz, cujo nome era Lúcifer. Tem gente que pensa que Satanás era uma encarnação do Bin Laden, que já era uma pessoa ruim. Não, meu irmão, Satanás era um anjo. E se tem uma coisa que eu aprendo com o diabo, é a nunca me exaltar. Aleluia. Se tem uma coisa que Satanás serve para nos ensinar, é que Deus não disputa e não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia fala que Deus começou a exaltar Satanás, Lúcifer, no reino do Espírito, no reino dos seres angelicais. Aí olha a loucura, o cara anjo, só porque Deus havia dado um posto de honra. A própria música, a Bíblia fala que foi Satanás que inventou. Você sabia disso? Tá aí uma novidade que muita gente não sabe. A música, os ritmos, foi Satanás que inventou no céu. Você sabia disso? Os toques de louvor. A Bíblia fala, se eu não me engano, no livro de Ezequiel, que ele foi quem inventou a música. Dá para você ter noção de quem Satanás era? Satanás era um anjo de luz, carregado de glória, revestido de louvor. A Bíblia fala que ele andava com Deus. Você tem noção disso, meu irmão? Que é que um cara daquele queria mais do que isso? Esse é o problema do autossuficiente. Ele nunca está satisfeito com nada. Ele sempre quer algo mais. Ele sempre quer ser mais do que os outros. E a Bíblia fala que um dia Lúcifer olhou para o trono de Deus e se achou tão exaltado, tão autossuficiente, que falou: colocarei o meu trono acima do de Deus. Você tem noção da loucura que a autossuficiência faz uma pessoa chegar? E você pensa que Satanás falou isso brincando? Não. A Bíblia fala que Satanás levou a autossuficiência dele tão a sério que ele já tinha contaminado a terça parte dos anjos. Você tem noção, meu irmão? Até no céu houve rebelião por causa da autossuficiência. E eu te pergunto, nós humanos, carnais, que moramos nessa terra, nós precisamos vigiar muito com o nosso coração. Satanás saiu de anjo em anjo. Ei, tu está sabendo que eu vou herdar o trono? Tu está sabendo que eu vou sentar em cima de Deus? Não, Lucifer eu vou subir em cima de Deus. Vamos para a minha banda? Vamos para o meu grupo? E a Bíblia fala que a terça parte dos anjos foi contaminada. A terça parte é pouca coisa ou é muita, irmãos? Muita. É por isso que hoje em dia é tanto demônio. Você assiste televisão, você assiste o Barra Pesada, que é o programa que eu mais odeio, que eu mais falo.
Você vai assistir um programa infeliz daquele, que a minha mãe adora aquele programa. Quase todo dia eu brinco com ela, porque eu estou lá almoçando, quando eu escuto o barulho dos tiros. Eu penso que é na porta lá de casa. Mãe, fecha as portas, mãe, o que é isso? Não, cala a boca, é o barro pesado. Minha mãe é fã. E às vezes eu sento para assistir aquele programa e eu vejo crianças sendo estupradas por adultos. Eu vejo um matando aos outros de maneira terrível, como se estivesse matando um animal. E eu olho para isso e falo, meu Deus, isso não é só o ser humano. Sabe o que é isso? Os demônios que estão soltos sobre a terra. A terça parte dos demônios está solta. E pelo contrário, ainda tem uma turma que está aprisionada no abismo, que vai ser solta na grande tribulação. Dá para você ter noção como é que vai ser a grande tribulação? Hoje em dia o mundo está como está, porque só tem uma turma de demônios solta. Imagine quando a reca todinha for solta na grande tribulação. Ou melhor, não imagine não, sabe por quê? Porque nós vamos estar nas bodas do Glória a Deus, aleluia. O que estiver acontecendo aqui na terra, nós não estamos nem sabendo. Aleluia. Porque nós cremos no Senhor Jesus. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, alguns teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei mais uma vez para vos buscar, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar os humildes dependentes dele, que confiam não na sua força, mas confiam na graça que há em Cristo Jesus. Mas aqueles que ficarem, infelizmente, vão provar de tudo isso. E a Bíblia fala que Satanás tentou se exaltar, de tal maneira que quando Deus viu que o coração dele estava totalmente incorrigível, a Bíblia diz que Deus o lançou lá de cima. E de tantos planetas que podiam ter aceito a Satanás, irmão, o diabo podia ter ido para Saturno, não era uma bênção. Para Marte, era para os marcianos estar com um cão agora, uma hora dessa. Mas não. O chute que Deus deu, ele saiu cambaleando, pulando de planeta em planeta. E eu não creio em vida em outro planeta, a Bíblia não fala muito sobre isso. Mas vai que tivesse vida nos marcianos, os marcianos não deram brecha. Os marcianos falaram, o quê? O cão aqui? Sai daqui, cão. Se Deus já te ajudou, ninguém te quer aqui não. Aí ele saiu pulando, caiu em um planeta chamado Planeta Terra. Meu Deus. Que só tinha um casal de humano. Adão e Eva. Chamados Adão e Eva. Adão E Eva. e Eva. Esse maldito entrou no corpo de uma serpente. E da sua autossuficiência, ele trouxe para o homem um casal que Deus tinha dado tudo. Um casal que Deus tinha colocado em um paraíso. A Bíblia fala que o jardim do Éden era perfeito. Você imagina essa terra quando Deus criou? Quem concorda que tem lugar que a gente vai, às vezes a gente viaja, né? Vai para umas cataratas não sei de onde, vai para um Grand Canyon da vida, a gente fica surpreso com a glória de Deus, é ou não é? Quando a gente viaja de avião, que a gente vê o mundo lá de cima, a gente fica impressionado com a grandeza de Deus. Agora imagina como era no jardim do Éden, isso aqui. Adão e Eva tinham tudo. A Bíblia fala que eles também andavam com Deus. A Bíblia fala que não havia impossível e limite. Sabe uma coisa que eu acredito? Que Adão e Eva até voavam. Eu assisti um filme um dia desse, que eu refleti muito, que é um filme chamado Lucy, que é um filme idiota demais. O final então é uma porcaria, não assista, é besta. Mas só teve uma coisa que eu gostei desse filme Lucy, porque o filme conta a história de uma moça que colocava uma droga nela, que ela começa a usar toda a capacidade do seu cérebro. Porque se eu não me engano, o ser humano ele só usa uma capacidade mínima do cérebro. Nós estamos aqui andando, falando, pregando, conversando, refletindo, meditando, tendo várias sensações com uma pouquíssima parte do cérebro. Agora imagina quando o ser humano era pleno em Deus. Eu acho que até voava. Olha, irmão, Deus mandou Adão dar nome a todas as espécies de animais. Como é que ele ia batizar a águia se ele não voasse atrás dela para ver como é que ela era? Tenho certeza que Adão e Eva eram plenos em Deus. A Bíblia fala que na viração do dia, mais ou menos 5 da tarde, quando o sol ia se pôr, Adão ouvia uma voz que se apresentava para ele pessoalmente no Éden. Sabe quem era? Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que Deus pessoalmente ia no Éden para conversar com Adão.
Sabe o que é isso? Perfeição. E de toda essa perfeição, Deus olhou para o casal e falou: eu só peço uma coisa, vocês têm direito a tudo, mas dessa árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, eu quero que vocês não toquem. E às vezes, irmão, eu fico pensando, essa passagem já tirou minha noite várias vezes. Esses dias eu estava refletindo, eu falei: meu Deus, que tentação terrível. Era ou não era? É uma guerra ou não é um negócio desse? Eles têm tudo, mas Deus deixou uma árvore e falou: dessa árvore não toque. E para que Deus fez isso? Foi para trazer opressão para Adão e Eva? Não. Foi só para provar a obediência e a dependência deles. O limite. Sabe quando você fala para o seu filho: meu filho, faça isso, 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 mas isso não faça. Você vai matar o seu filho se ele fizer aquilo que você não mandou? Não vai. Mas você espera que ele lhe obedeça. É ou não é? Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão e diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem todo ano espera que o seu filho seja reprovado? Tem alguém que fica esperando? Ei, está chegando o final do ano, meu filho esse ano vai levar bomba, certeza que o boletim dele vai vir vermelho. Tem alguém que deseja? Nenhum. Tudo que você espera de um filho é que ele honre o seu estudo, que é o que você paga, às vezes com sacrifício, e é o que Deus queria de Adão e Eva. Mas Satanás entra no corpo de uma serpente, chega para Eva. Tinha que ser para as mulheres, né? Tô brincando, irmãs. Tô brincando, porque hoje em dia o povo vive oprimindo as mulheres, né? Foi por causa da mulher que Satanás entrou. E eu, como sou muito defensor das mulheres, né? Eu sempre costumo dizer que a culpa não foi da mulher, a culpa foi do homem, porque a Bíblia fala que Deus deu autoridade para Adão para ser líder. Amém. E se Eva estava conversando com a serpente, é porque Adão não estava sendo o marido que ele devia ser. Amém. Adão não sabia com quem é que a mulher dele andava. Ufo! As irmãs digam glória a Deus. Eu estou tirando vocês aí, 2, 3. Enfim, irmão, não vamos colocar a culpa em nenhum não, colocar logo nos dois. A serpente chega para Eva e fala o quê? Você sabia por que Deus não deixa vocês comerem essa árvore? E olha qual foi a tentação: a autossuficiência. A serpente falou: se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. Você vai ter todo o conhecimento. Aí Eva escutou aquela conversa. Se Eva fosse humilde, se Eva fosse uma mulher grata, dependente de Deus, sabe o que ela ia falar? E quem disse que eu quero ser como Deus? Eu amo ser sua filha. Eu amo ser dependente dele. Deixa ele continuar sendo Deus e deixa eu continuar sendo filho. Para mim está ótimo. Tem alguém que quer ser Deus? Deus me livre, irmão, ser Deus. Eu não tenho a menor capacidade de administrar o mundo. Eu ia viver fulminando gente. Se eu fosse Deus no meu mundo, era só eu e o espelho. A gente ia ficar só se conversando. Que eu não ia ter paciência como Deus tem, de governar a terra, de ter compaixão e paciência conosco. Mas Eva, por causa da autossuficiência, come do fruto. E como quando o homem erra, ele nunca erra só. É ou não é? Quando a gente quer errar, a gente nunca erra só. A gente sempre leva 2, 3 para poder dividir a culpa. E para poder, na hora que a P vier, é os 3 levando P de uma vez. Ela pega e dá o fruto para o seu marido. E aquele dia, a Bíblia fala que o pacto com Deus é quebrado. E até hoje nós pagamos o preço. A partir daquele dia o homem passou a morrer, porque o homem era eterno. A partir daquele dia houve as doenças. A partir daquele dia, com dores, a mulher começou a dar à luz. A partir daquele dia o homem precisou trabalhar. E nós que trabalhamos aqui e temos que se virar para pagar as contas, sabemos a dificuldade que às vezes é. Tudo por causa da autossuficiência. E é por isso que hoje eu trouxe essa reflexão para vocês, para que vocês saiam desse lugar entendendo que não vale a pena se exaltar. Não vale a pena ser autossuficiente, falar eu posso sozinho. Você não pode. Não, eu me viro, eu faço o que eu quiser e dá tudo certo. Uma hora a conta chega. Tem gente que peca e acha que está tudo certo. É, irmão, o pecado é igual cartão de crédito, viu? A gente vai passando e esquece. Aí dia 1º chega a bomba e tem que pagar. Assim também é o pecado na nossa vida.
A gente pratica, porque eu sei que a gente pratica muitas vezes, e acha que vai ficar por isso mesmo. Mas a gente sempre colhe o prejuízo do pecado. E é por isso que hoje eu quero encerrar essa mensagem dizendo que a derrota de Saul, a derrota de Sansão, a derrota de Adão e Eva foi só uma: a autossuficiência, sair debaixo da dependência de Deus. Mas a vitória de Davi, que fez com que mesmo ele morrendo, mesmo ele tendo pago o preço do pecado que pagou, mas a Bíblia fala que até hoje Davi é reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Jesus veio da linhagem de Saul? Não. Jesus veio da linhagem de Davi. Para mostrar que o que Deus quer de nós não é perfeição. O que Deus quer de nós é humildade. Aleluia. É dependência. É de você errar e reconhecer o seu erro. Sabe, irmão, não tem nada pior do que nós mantermos uma aparência do que não somos. É terrível, dá trabalho demais. A minha vida mudou quando alguns anos atrás eu parei e me libertei do vício de agradar todo mundo. Ô vício terrível. Se tiver alguém que tem aqui, eu declaro libertação sobre a sua vida. Sabe aquela pessoa que faz tudo para agradar os outros? E não consegue dizer não para ninguém. Ah não, mas se eu disser não, vai parar de ser meu amigo. Problema: se não respeitar o seu não, é porque não é seu amigo, é porque é interesseiro. Deixa. Amém. Te liberta desse falso, dessa falsa. Irmão, minha vida mudou depois que eu me tornei uma pessoa responsável pelos meus atos. Samuel, você é perfeito, estou longe, sou pecador, sou falho, dependente da graça. Mas se tem uma coisa que você nunca vai me ver, é mentindo, é enganando, é traindo debaixo do sangue de Jesus, que eu digo isso pela graça de Deus ainda. E outra coisa, negando as minhas falhas. O pastor Constanete, ele ri muito de mim, ele bola de achar graça de mim, porque desde que eu entrei na videira há 5 anos atrás, logo quando eu cheguei, hoje eu estou com 27, eu tinha 22. Então eu ainda era mais imaturo do que eu sou hoje. Aí eu com 22 anos, eu dava umas vaciladas feias, diga misericórdia. 22 anos, né, irmão? O limite da misericórdia é um pouquinho maior. Tô brincando, é não, é mesma idade. E aí eu com 22 anos, e às vezes eu errava, eu fazia alguma coisa que eu me incomodava muito. Aí eu corri pro pastor: pastor, me ajude! Aí ele estava lá na sala, ele já achava graça. O que foi, Samuel? Eu falei: pastor, eu sei que o senhor não é padre não, mas eu queria que o senhor orasse em mim. Pastor, dizer que eu fiz isso, aquilo, outro. Aí o pastor: misericórdia. Eu falei: foi, pastor. E aí os irmãos tudo me julgando, querendo saber o que era, né? Vamos se converter. Não brincando, era só as besteirinhas. Tipo uma saídazinha errada. Um dia eu fugi com uma festinha do mundo, diga misericórdia. Há 5 anos atrás. Olha como eu estou me confessando dos pecados aqui hoje. Confesso, irmão, sou humilde. Aí eu falei: não, vou lá só ver como é que é. Voltei triste e arrasado. E foi a melhor coisa que eu fiz naquela época, porque eu fui lá ver que o mundo não serve para nada. Aleluia. Os jovens pareciam uns zumbis naquela festa. E eu falei: meu Deus, muito obrigado que tu não permitiu eu viver isso. Porque às vezes o ser humano ele é tão terrível como eu. E é por isso que eu estou dando o exemplo de Adão e Eva. Porque eu, na época, já servia a Deus, até pregar eu já pregava. E o diabo vinha me falando: Samuel, você é muito jovem, Samuel. É o que o diabo fala pra gente, irmãos. Samuel, como é que você abriu mão do mundo, rapaz? Tu não tem... Não, Samuel, te converte mais tarde, rapaz. É assim ou não é? É. Jovens, vocês sabem que passam por isso. Aí o diabo fala: você é muito santo. Eu tinha um amigo meu, irmão, que era crente, diga misericórdia. O cara era crente. Um dia ele mostrou um versículo que me deixou doidinho, porque eu era santarrão na época, né? Ele mostrou um versículo que fala: nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tem que ter equilíbrio. Tu acha, irmão? O cão é sujo. Eu falei: tu tá dizendo o que, rapaz? Eu sou muito céu, é essa, mano, tu é muito santo. Eu falei: fala. Aí o cão botava na minha cabeça direto: tu é muito santo, pega um pouquinho. Uma pessoa, irmão, ô cão sujo. E aí eu fui nesse lugar, e quando eu fui lá, eu confesso para você que eu só fui constatar o que Deus me falava. Aleluia. E lá não tem nada para mim nem para você. Amém. Que é um poço, é um fosso. Se Deus te diz que você não deve praticar determinado pecado, não é que Ele quer tirar a tua diversão. Ele quer te livrar do que Ele sabe que não é bom para a sua vida.
Quando a Bíblia fala que você não deve beber, não deve se embriagar, não é porque Deus está querendo te livrar, falar assim, não, você não deve beber, beber é legal, beber socialmente é não, é porque a bebida destrói tua vida, a bebida destrói tua família. Quando você bebe, você perde a sua noção. Quando Deus fala, não se prostitua, tem gente que fala, não, Deus é muito careta. O que é que tem sair com uma mocinha, dar uns agarradozinhos, uns beijinhos, aprontar? Sexo só do casamento? Que conversa é essa? Vamos fazer sexo antes, não tem nada não. Aí sabe o que acontece? Muitas pessoas caem. E hoje o mundo está aí. A AIDS não para de crescer, gravidez indesejada, moças abrem mão da sua vida e do seu futuro por causa do risco que correm. E a gente percebe que quando Deus nos diz, não, você não deve fazer isso, não é que Ele quer te impedir da diversão, mas Ele sabe o que não é bom para você. E é por isso que Deus te diz hoje, se mantenha na humildade, se mantenha na dependência. Quando Deus te disser não, não duvide, não tente pagar para ver, porque tem gente que é tão autossuficiente que fala, eu vou pagar para ver. Paga e, com perdão da palavra, se explode. É ou não é? E é por isso que hoje eu quero convidar cada um de nós para sairmos daqui praticando a dependência diante do Senhor, a humildade de, por mais que aquela árvore está ali, você quer muito comer daquele fruto, peça graça a Deus e fale, Senhor, me dá força, eu não vou comer desse fruto, me sustenta na tua graça. E pode ter certeza que quanto menos você errar, menos colheita você vai ter para a sua vida. Amém? A humildade mantém o homem em paz com Deus. E até quando a gente erra e você é humilde, o perdão e a graça já estão disponíveis para você. Fica de pé onde você está, em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu não sei qual é a área da sua ação pelo dinheiro. Às vezes é na vida sentimental, você tem se prostituído, você sai com uma, com duas, com três. Deus quer te libertar essa tarde. Deus quer te ajudar a ser um homem fiel à sua esposa. Deus quer te ajudar, mas tudo que Ele precisa é que você seja humilde para reconhecer e para dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, conserta o meu caráter. Senhor, ajusta os meus pensamentos e desejos. Me ajuda, Senhor, me ajuda. E quando você for humilde para reconhecer, você vai ver que a graça dele vai te sustentar. Antes de eu orar por toda a igreja, eu queria saber se tem alguém no